Boa tarde, sejam bem-vindos às Conversas Ativo e ao nosso novo cenário. Para a estreia deste mesmo programa, mas num novo formato, temos connosco Bárbara Barroso, especialista em finanças pessoais e fundadora do Laboratório de Literacia Financeira MoneyLab. Contamos consigo para todas as perguntas que nos queira fazer no decorrer deste direto sobre finanças pessoais. Olá, Bárbara, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de mais, queria falar um bocadinho sobre si por causa do Moneybar. O Moneybar é aqui os seus podcasts, que têm quase um ano, e tal como o MoneyLab, eles prometem descomplicar, que é um bocadinho a nossa missão também do Ativo Bank, de tentarmos simplificar, não tanto quanto desejaríamos, mas tentamos. Bárbara, é mesmo possível simplificar a literacia financeira? Antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, e no fundo o trabalho que temos procurado fazer em termos de promoção da literacia financeira é exatamente esse, é simplificar. Nós temos um bocadinho aqui um mote que é, nós consideramos que a educação financeira não tem de ser aborrecida, daí que mesmo no podcast do Moneybar que haja aqui não só uma componente de ensino de literacia financeira, como também aqui um bocadinho de humor. E é possível conviver o rigor com uma forma de comunicação simples. Aliás, muito do jargão que existe em termos financeiros, e eu compreendo que ele existe, são os nomes que existem, tanto da parte da banca, da parte da bolsa, da parte dos seguros, são os termos corretos, mas nós conseguimos sempre explicar e muitas vezes recorrendo a analogias que as pessoas se identifiquem e compreendam. Ok, eu agora já percebo o que é que isto quer dizer. E acho que muitas vezes o que existe é um divórcio, um gap, um diferencial e um distanciamento muito grande da banca, das seguradoras, das corretoras, das sociedades gestoras, ou seja, no fundo do mundo financeiro, do cliente e do consumidor final. E claramente, quando nós temos clientes, quando nós temos as pessoas muito mais bem informadas, melhores decisões elas vão tomar, e ao contrário do que se pensa, se calhar, ao ouvir este pensamento durante muitos anos, que havendo uma assimetria de conhecimento entre o cliente e se calhar o gestor de conta, que sabia muito mais do que o cliente poderia vender determinados produtos, a questão é, quando nós temos um cliente mais informado, nós também vamos conseguir prestar um melhor serviço. Portanto, para mim, claramente, saímos todos a ganhar com uma comunicação mais simples. Nós, através do Laboratório de Literacia Financeira, que é o MoneyLab, no caso do MoneyLab, e para dar aqui, para quem nos está a ouvir, nós temos essencialmente 3 áreas de atuação. Uma área que é ao nível de produção de conteúdos, uma ao nível de formação, aliás vamos ter um curso em breve também mesmo de finanças pessoais, e depois temos aqui uma parte de quase de coaching financeiro, que no fundo nós procuramos ajudar as pessoas a fazer um planeamento das suas finanças pessoais, porque uma coisa são os objetivos aos 20 anos, outra coisa são os objetivos aos 30, aos 40, aos 50 anos. Mas, e voltando aqui ao ponto, simplificar, nós acreditamos e provamos-lo no terreno todos os dias. Estava aí a abordar as diferentes idades e realmente uma das perguntas que eu gostaria de fazer era precisamente isso. Será que aos 20 anos, no primeiro emprego, alguém consegue poupar? É sempre possível poupar. Aliás, e eu acabo por estar ligado à área das finanças pessoais há mais de 15 anos, eu fiz quase uma busca, não é? Quase uma busca empírica. Aqui não foi um estudo, já tivemos desenvolvido vários estudos, mas foi uma busca quase empírica. Qual é que era o valor que as pessoas consideravam poupar? Portanto, quando eu poupo, quando eu guardo dinheiro, quando eu aforro dinheiro, investir é o next stage, o próximo passo, mas quando eu guardo dinheiro, por vezes eu até interpelada por algumas pessoas, quer jovens, quer pessoas que têm rendimentos mais baixos, muitas vezes eu não consigo poupar. E eu dizia, mas nem €1. Mas €1 não é poupança. E eu, não é porquê? Então, cheguei aqui a um valor que eu percebi que as pessoas consideravam, a partir do qual já consideravam poupança. Abaixo disso não, que são €30. €30 é €1, o equivalente a €1 por dia. Se pensarmos bem, vamos chegar ao final de um ano, isto pegando aqui nos jovens, não é? Portanto, se conseguirem poupar €1 por dia, chegam ao final de um ano com €365. E podem pensar, mas o que é que eu faço com €365? Aos 20 anos
ainda se fazem algumas coisas, não é? Portanto, de repente eu posso ir numa viagem, posso acabar com os amigos, já consigo ir para um hostel, posso, inclusivamente, aliás, 365 euros possivelmente dá para o pagamento de 2 seguros de carro contra terceiros, não é? E o seguro, como eu costumo dizer, vem sempre naquele mês que acontece, que avariou o frigorífico e avaria-se uma data de coisa, o telemóvel. Portanto, sim, é possível poupar, desde que isto seja uma prioridade. Porque quando se tem 20 anos e se quer ir àqueles concertos, arranja-se maneira. E não é só a maneira de pedir aos pais. Eu, de repente, vou trabalhar, vou fazer algo para obter um rendimento extra. Portanto, desde o momento em que se torne prioritário e foco, sim, é possível poupar com 20 anos. A Bárbara tem uma expressão que eu gosto imenso, que é o dinheiro feliz. E eu acho que esta mensagem é para os jovens, principalmente, embora eu acho que seja para todas as idades, mas para quem começa a ganhar o seu dinheiro, é muito importante ter este conceito do dinheiro feliz. Quero falar um bocadinho sobre isso. Sim, aqui, se nós pensarmos no dinheiro, o dinheiro tem uma carga um bocadinho negativa. Um bocado pela educação que nós temos, por algumas crenças limitadoras que nós vamos sendo plantados desde criança, não é? Não nos ensinam educação financeira na escola, portanto é em casa, e todos nós ouvimos expressões com o dinheiro não há nas árvores, mas vale um pássaro na mão do que dois a voar. Não se fala de dinheiro com as pessoas, parece mal, não perguntes. Ou seja, tudo isto, que eu costumo dizer, muita atenção às pessoas mais velhas, o que é que andam a plantar estas sementinhas na cabeça dos filhos. Portanto, chega um momento em que nós temos uma carga negativa. E depois, quando vamos para um plano até de filmes mesmo, o dinheiro é associado a coisas más. A pessoa rica é o ganancioso, ou seja, há uma carga de sentimentos negativos associados ao dinheiro. Aqui, esta filosofia um bocadinho de dinheiro feliz, tem o seu quê nipónico, não é? Do Japão, que é o dinheiro quando o meu dinheiro permite ajudar outra pessoa. E quando nós fazemos uma transação, saber que eu vou comprar aquele bem, que aquele bem vai proporcionar àquela empresa que pague melhores salários. Portanto, há uma energia. E nem vou entrar muito por aí, mas se nós reduzirmos tudo o que aqui está é energia. Tudo o que aqui está, se vamos ao elemento químico, não é? Se vamos a um eletrão, tudo no limite é energia. Portanto, quando nós traduzimos aqui o dinheiro quase em energia, que energia é que nós estamos a transmitir? Portanto, quando eu vou fazer uma compra, se eu faço contrariado, que energia que eu estou a transmitir, e eu acredito muito num payback do universo, e acredito que quando nós estamos a fazer, mesmo que seja consumo, ou seja, mesmo que não seja aforro, quando o dinheiro leva uma carga feliz, que isto propaga aqui um efeito feliz, digamos assim, passa aqui a repetição, há esta fluidez, porque nós não devemos sentir culpados, mesmo quando fazemos uma determinada compra. Temos é que ter consciência se aquele cabe no meu bolso ou não. Ou seja, eu não sou nada apologista de uma mentalidade de escassez. Aliás, mesmo quem ouve e acompanha sabe que eu sou completamente o oposto. Mas também não é YOLO, you only live once, não é? Vamos gastar aqui tudo. Seguindo aquele princípio, a vida são 2 dias, carnaval são 3, portanto, e nós arranjamos somos peritos em arranjar expressões para justificar gastarmos o dinheiro, não é? Portanto, tudo na vida requer-se equilíbrio, não é? E, portanto, nem para mim faz sentido que se viva num limite, ou seja, e aqui não tem a ver tanto com a necessidade, porque há pessoas que realmente passam necessidades, mas temos aqui uma mentalidade de escassez, ou seja, evitar a forretice até à quinta casa, não é? Mas, ao mesmo tempo, perceber que também não podemos ir para a outra ponta, não é? Portanto, encontrar aqui o equilíbrio, eu considero que é fundamental na gestão das finanças pessoais. E acha que esse equilíbrio só resulta com maturidade, alguma maturidade financeira, ou mesmo maturidade em si? Por exemplo, um jovem estará capaz de investir? Um jovem está capaz de investir. Como é que ele aprende? Quando erra. Os melhores momentos de crescimento é quando a gente erra. O detalhe tem que errar pequeno.
Exato. Errar pequeno, não é? Você vai errar grande, pode entrar numa situação de ruptura, mas para mim a diferença, o que separa o joio do trigo, quando vamos avaliar pessoas bem-sucedidas, whatever that means, bem-sucedido. Tivemos agora Miguel Oliveira, um exemplo de sucesso, nem tudo é financeiro, mas obviamente que a parte financeira acaba por ser uma métrica muitas vezes utilizada, não é? E quando nós vamos analisar homens e mulheres de sucesso que atingiram a liberdade financeira, que atingiram a independência financeira, de repente nós vamos verificar que ao longo do tempo, estas pessoas tiveram um conjunto de ações que... agora perdi-me aqui um bocadinho. Ajuda-me só aqui. Agora perdi-me mesmo. Estávamos a falar da maturidade e da questão da maturidade, já voltei. Que resulta sobretudo dos erros que nós tivemos. Ou seja, o erro entrar em ação é determinante para nós crescermos. Portanto, os jovens sim podem começar a investir, mas, primeiro de tudo, literacia financeira, compreender o que é que se está a fazer. Mas o erro faz parte do processo. Quanto mais informados nós tivermos, quanto melhor literacia financeira nós tivermos, claramente que vamos cometer, se calhar, menos decisões que podem nos levar a grandes rupturas financeiras. Mas, sim, pode-se começar a investir desta idade. Aliás, meus filhos são menores e investem, não é? E portanto, a literacia financeira podem começar a compreender todo este mundo financeiro, mesmo ainda sendo até menores, não é? Com acompanhamento, e obviamente tem que ter umas autorizações para abrir certo tipo de contas, mas sim, faz sentido que comecem a perceber a importância de investir, porque ao longo do tempo, ou eu invisto o meu dinheiro, ou o meu dinheiro está a perder valor por causa da inflação. Ponto. Isso era outra pergunta que eu queria fazer. O dinheiro não deve estar parado? Não, de todo, não é? A não ser que tenhamos determinados objetivos específicos, não é? De repente, nós neste momento estamos a viver num ambiente de taxas de juros anormalmente baixas, não é? Temos taxas de juros até negativas. O que é que isto leva? Quando nós temos taxas de juros negativas, há dois lados. Por um lado, quando eu vou pedir dinheiro emprestado ao banco, o custo é muito menor. Por outro lado, quando eu vou pôr dinheiro no banco, o banco dá-me zero, não é? Portanto, o que esta situação macroeconómica nos está a levar empurra-nos naturalmente para nós assumirmos um bocadinho mais de risco. Nós temos que assumir um bocadinho mais de risco para ter retorno. Com isto, dizer que quando nós falamos prazos inferiores a 5 anos, no atual momento de mercado, é complicado. Porquê? Porque, digamos que em termos de boas práticas de gestão de planeamento financeiro, o investimento seja em mercado acionista, ou seja, assumimos mais riscos, estamos a falar de pensar no longo prazo. E longo prazo acima de 10 anos. Tudo o que seja prazos inferiores, se eu precisar do dinheiro, eu vou ter que ir para menos risco. Ora, menos risco neste momento está a remunerar menor o capital. Com isto dizer que se o meu objetivo é daqui a um ano acabar a faculdade e ir fazer uma viagem, um ano sabático, um ano atualmente para aplicar o dinheiro em risco, quer dizer, há muito poucos instrumentos financeiros que permitem estar a remunerar o capital. Portanto, às vezes tenho que ficar parado, mas só em determinadas situações muito específicas. De resto, se pensamos no longo prazo, claramente temos que investir o nosso dinheiro. E poupar ao investir? Poupar e investir a seguir, não é? Quer dizer, é claro, é fundamental perceber que quando eu tenho dois lados, não é? Da equação. Tenho as minhas receitas, tenho as minhas despesas. Para eu conseguir, e o diferencial, se for positivo, não é? Se for negativo, temos um déficit. Se for positivo, temos aqui a nossa poupança. Eu tenho duas formas, eu tenho aqui dois lados da balança para mexer. Por um lado, posso cortar as minhas despesas até aquilo que eu costumo brincar e ter os mínimos olímpicos, porque a partir dali não dá. E vou tentar ganhar mais dinheiro para aumentar a minha poupança. Mas, como estávamos a falar, ter o dinheiro parado, ele está a perder valor. E explicar o que é que queremos dizer isto quando está a perder valor. E pegando aqui na inflação.
Inflação, a designação, aumento generalizado dos preços. O que é que significa? Eu agora vou ao supermercado, ponho um conjunto de produtos num carrinho, passo no supermercado e de repente 100 euros. Vamos imaginar que eu daqui a 6 meses vou ao supermercado, compro exatamente os mesmos produtos, as mesmas marcas, as mesmas quantidades, chego à caixa, até levei 100 euros, tinha a mesma lista e de repente dá-me 102 euros. Isto, claro, que era uma analogia aqui numa microeconomia. O que é que isto significa? De repente tenho que pagar mais 2 euros. Estaríamos perante este cabaz a uma inflação de mais 2%. Eu tenho duas hipóteses. Ou alguém me vai arranjar 2 euros para eu conseguir levar os produtos, ou eu tenho que tirar produtos do carrinho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao longo do tempo, quer em termos de salário, quer em termos de investimentos, eu ou consigo um aumento igual ou superior à inflação, ou eu estou a perder poder de compra. Porquê? Porque eu preciso de mais dinheiro para comprar exatamente as mesmas coisas. Se calhar alguns jovens não se lembram, hoje em dia não é possível comprar um gelado da Olá por menos de 1 euro. É bem isso, se calhar se eu for lembrar-me da idade que tinha, no tempo, eu conseguia comprar, sei lá, um mini milk por 40 escudos, portanto, ora bem, ajuda 40 escudos, isso é quanto? Era 20 escudos, era 40 cêntimos, não é? E o que é que se compra? O que é que significa? Os preços foram aumentando. Se eu tinha os mesmos 1000 escudos, os mesmos 5 euros ao dia, o que é que eu consigo comprar de antes? Era uma festa, não é? Porquê? Porque o cabaz, o preço das coisas estão mais caras. Se eu não consigo um ajuste igual à inflação, o dinheiro vale cada vez menos. E, portanto, eu tenho que ter o meu dinheiro a investir e a dar retornos pelo menos igual à inflação, que é para eu não perder o poder de compra. Idealmente, ganhos superiores à inflação. Ganhos líquidos, porque depois ainda falta aqui as comissões, não é? Também a verdade é que os investimentos cada vez também começam a ser mais pensados até para os pequenos investidores e para os iniciantes. Atualmente, quase todos os bancos têm ofertas, pelo menos o Ativo Banco tem, fundos a partir de 1 euro, por exemplo, que era uma coisa que antigamente era impensável. Isto fomenta esta vontade que possa criar nas pessoas de investirem e de também terem algum retorno, esse mesmo retorno do que falava, porque, na verdade, os depósitos a prazo... Não, nós temos que assumir risco, não há outra forma. Claro. Portanto, porque que eu acho que isto, assim como a pandemia veio acelerar a digitalização, a questão do momento de política monetária e as injeções de liquidez por parte do Banco Central Europeu, da Fed, da Reserva Federal Norte-Americana, portanto, temos os países ligados às máquinas a continuar a imprimir dinheiro. Portanto, o que é que isto vai levar? Vai empurrar as pessoas para o risco. Pode gerar uma bolha, mas isto era outra conversa, né? Pode gerar uma bolha, mas para remunerar o seu capital, as pessoas têm que assumir mais risco. Ora, do ponto de vista, e o mundo financeiro é claramente, rapidamente capaz de se adaptar e perceber que eu tenho cada vez mais investidores particulares disponíveis. Aliás, e pegando aqui num exemplo, nós tivemos agora, e está a terminar agora o processo de stock split da Apple, das ações da Apple. O que é um stock split? Basicamente vão dividir as ações, o preço de uma ação é dividido por ações com valor mais baixo. E porquê? Para permitir a entrada de investidores particulares que não tinham capacidade para comprar uma ação, mas assim conseguem, porque a ação, o preço da ação, o ponto de entrada é mais barato, não é? É mais acessível a investidores. Com isto, o que a empresa está a fazer, não é o primeiro, o que a empresa está a fazer é exatamente permitir que os investidores tenham acesso. Quando os bancos têm a permitir reforço e têm fundos com unidades de participação, porque nós no fundo, que é uma carteira, eu faço isto por defeito, que é, sempre que explico uma coisa, faço um momento de literacia financeira, mas quando nós temos um fundo de investimento, não é mais uma carteira que tem vários ativos, que tem vários instrumentos financeiros lá dentro, e eu compro uma fatiazinha, cada fatiazinha é uma UP, não é UP, é a unidade de participação, e portanto, quando eu tenho unidades de participação a partir de 1 euro, o que eu estou a fazer é democratizar os investimentos. E cada vez mais vamos assistir a isto, e na pandemia também verificámos isto,
Em Portugal não tenho dados, mas tenho dados dos Estados Unidos, em que, por exemplo, que as pessoas, houve um aumento imenso, sobretudo ali entre os jovens, até da negociação em bolsa, mas com isto, com algumas reservas, muito cuidado com o que é que estão a fazer, não é só porque estão entediados em casa, não é? Portanto, muitos assumiram mais risco. Portanto, a pessoa não conhece nada, de um dia para o outro senta-se porque acha que vê uns tutoriais no YouTube e de repente vai virar o próximo lobo do Wall Street, não vai, não é? Tem uma novidade, não vai. A pessoa não... E muitas vezes corre. Aliás, o problema nos mercados financeiros, que eu costumo dizer é, e engraçado, no outro dia debatia isto com um analista, que é, o mal é que sempre nas primeiras transações ganha-se, o que faz a pessoa desenvolver ali uma confiança de que mostra aos amigos que está capaz, e o excesso de confiança é sempre fatal, e excesso de confiança com baixa literacia financeira tem tudo para ser um cocktail explosivo quando falamos de gestão financeira e portanto aqui os jovens devem ter, seja jovem, seja que idade for, compreender e investir só naquilo que compreendem. É muito importante. Isto, claro, depois de conhecer o seu perfil de risco. Não é? Apesar que a minha experiência mostra que as pessoas têm uma visão muito romântica do seu perfil de risco. Como é que eu posso avaliar o perfil de risco? Basicamente vai dizer se eu sou investidor conservador, moderado, agressivo ou dinâmico. Os dados da CMVM, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, portanto o regulador de mercados de capitais, demonstram que a maioria dos investidores portugueses tem um perfil conservador. O que é que se verificamos quando vamos para faixas etárias? E lá está, isto sou eu sem estudos, é empiricamente, acham todos que são super agressivos. Não há um romantismo aqui, portanto, temos assistido aqui a quantidade de jovens que me perguntam sobre Forex, o que é o Forex, é mercado cambial. Às vezes aquilo não é bem Forex que eles acham que estão a investir em esquemas de pirâmide, é o que é. E muita atenção a isso. Mas em Forex, CFDs, que o contrato for different, ou seja, em produtos estruturados e complexos que permitem uma grande alavancagem. O que é a alavancagem? Eu com pouco consigo ir buscar muito dinheiro, não é? Mas depois há uma coisa que se chama conta-margem, em que basicamente eu tenho que ter aqui uma rede e depois quando aquilo cai, come-me a rede. O pior é que eu não tinha, não é? Eu não tinha dinheiro. Portanto, estouram aqui dinheiro que não têm, quer seja jovem, quer seja uma pessoa mais velha, e nós, acompanhando o mundo financeiro, tivemos vários casos no mundo da banca, infelizmente, em que a falta de conhecimento de perfil financeiro, a falta de conhecimento de risco e do que é que eu estou a investir, levou a lesados que por aí andam ainda, e são situações que claramente com literacia financeira vou usar agora um jargão, tínhamos mitigado o risco, uma expressão muito que se gosta nos mundos financeiros, não é? Tinha-se feito aqui um diferimento um bocadinho de risco e claramente para mim, e acompanho muito caso certos escândalos, tanto cá como acompanhei lá fora, se as pessoas tivessem conhecimento, muitas delas não teriam perdido tudo. E ter um fundo de emergência também é algo que é crucial. O fundo de emergência é a base, é o primeiro patamar da poupança. Tenha que idade tiver, quem nos estiver a ouvir, é a primeira coisa que nós vamos poupar. Fundo de emergência. O que é o fundo de emergência? Fundo de emergência, pé de meia, eu chamo-lhe fundo de emergência e podemos chamar várias coisas. Pé de meia, que é a minha reserva, ou seja, quebrar, estão a ver a caixinha de primeiros, quebrar em caso de emergência. Portanto, eu vou ter de lado o equivalente 6 meses a 1 ano do meu custo de vida mensal. Como é que eu vou apurar isto? A fazer o orçamento. Já sei que é uma seca e tudo isso, perdoem-me a expressão, porque é o que eu ouço mais, não é? Mas é necessário, não é? É necessário nós fazermos, nem que se faça só 2 vezes, porque eu só consigo estabelecer os meus objetivos se eu souber o meu ponto de chegada. Se eu quiser ir daqui, onde nós estamos, de repente combinamos as duas, e eu digo assim, vamos ter amanhã ao Porto. Se a gente não souber de onde é que cada uma parte, e de repente perguntarmos ali ao nosso amigo, quem é que vai demorar mais ou quem é que está mais longe, se eu não souber de onde eu parto, eu não sei quanto tempo ou quão longe eu estou do meu objetivo. A mesma coisa no mundo financeiro. Portanto, eu se quero traçar um objetivo, eu tenho que saber qual é o meu ponto de partida. Não é?
eu tenho que perceber de onde é que eu parto. Portanto, eu para isso tenho que fazer uma avaliação das minhas finanças pessoais, tenho que fazer o meu orçamento, ou mais do que tudo um mapa de cash flow, em que vou avaliar as minhas entradas e saídas de dinheiro. Portanto, vou apurar, ok, eu por mês gasto 500 euros, 1000 euros, é este o meu padrão. Portanto, eu já tenho aqui a base que me vai ajudar a fazer a conta. Vou multiplicar isto por 6 e por 12. E para algumas pessoas começam a fazer estas contas, começam-se a assustar. Mas como é que eu vou atingir este montante? A poupar e começa-se do zero e no início se calhar só vamos conseguir ter um mês, depois temos 3, depois temos 6 meses, mas isto é a base. Situações como a pandemia vieram-nos mostrar exatamente a importância de termos um fundo de emergência, porque num dia estava tudo bem, no outro dia estava tudo mal. E eu recebo imensos contactos de pessoas a agradecerem-me, inclusivamente por ser quase uma evangelizadora há anos do fundo de emergência, e que me dizem, eu hoje estou mais tranquilo, mesmo estando com um dos elementos do casal em layoff, porque nós temos um fundo de emergência e que nos permite ter uma clareza diferente, porque quando nós estamos em dificuldades financeiras, a nossa preocupação é resolver os problemas, não é? Claro. Isto é verdade, não é? Porque isto é um ponto muito importante, que é, diz-se muita coisa, mas poucas vezes as pessoas estão no terreno. As finanças pessoais chamam-se pessoais porque são pessoa a pessoa, e eu ainda acrescento, são personalizadas. E a vida das pessoas não se faz no Excel, embora o Excel seja uma ferramenta extraordinária e que eu adoro. Mas a vida das pessoas não é um Excel. E, portanto, há muitas vezes eu vejo muita teoria, muita coisa a dizer-se até em termos de finanças pessoais, mas depois não tem aplicabilidade, não é? E, portanto, nós temos que perceber como é que funciona a vida das pessoas. Agora, a pessoa também não pode inventar isso como desculpa, não se pode escudar, é impossível eu ter esse fundo de emergência. Não, não é impossível. Vamos fazer um plano, vamos fazer um ponto de partida. E é muito importante que a primeira poupança a fazer é para o fundo de emergência. Só depois de ter o fundo de emergência é que começa a passar, tendo pelo menos 6 meses do fundo de emergência, é que começa a pensar no longo prazo. Porque não me faz sentido eu estar a pensar no longo prazo se de repente, perante o imprevisto, eu não consigo passar o curto. Então, antes de chegar lá à frente, eu tenho que, de repente, uma avaria de um carro e eu não consigo pagar. E vários estudos demonstram que, e a pandemia demonstrou isso, a falta de capacidade das pessoas financeira de fazer face a um imprevisto. É uma situação que virou de um dia para o outro e as pessoas não tinham caixa, não é? Nem as empresas, muitas delas, tinham para fazer face ao mês. Portanto, objetivo principal, o primeiro patamar, antes de pensar em tudo o resto, é constituir um fundo de emergência. Portanto, para quem começa a trabalhar agora, começa a poupar essencialmente para o fundo de emergência, depois vem o resto. Antes de pensarem nas férias em Cancún, não sei se agora também não é o melhor. Não é? Antes de pensarem, não, mas a pessoa pode poupar para quando isto passar, não é? E quando se é jovem, não é? Pode ter aqui um conjunto de objetivos, ou de repente está a poupar para o carro, o que for. Antes disso tudo, garantir que tem ali um fundo de emergência. É fundamental. Temos aqui o Carlos Prata, que diz a autora do melhor podcast do momento sobre finanças pessoais, um gosto ouvi-la. Nós também concordamos. Obrigada, Carlos. O Simão Duarte faz uma pergunta que é, tendo em conta a situação atual, diria que a aplicação em indústrias que em tempos de crise são historicamente robustas, como a do cortumes de bacalhau no norte da Holanda, é atualmente sensata? É uma indústria muito específica, não é? É uma indústria muito específica. O que acontece é, quando temos períodos de crise, existem, e explicar também, aproveitar, não é tanto, não é cá fazer aconselhamento, porque nós estamos a fazer aqui a literacia financeira, não é cá aconselhamento financeiro. Portanto, obviamente que, quando olhamos do ponto de vista de investimento, há setores, vou dar exemplos, um setor completamente cíclico, o automóvel. Ok? Porque nós temos uma crise, as pessoas não compram o automóvel, portanto baixa e nós vimos os números. Agora começa a haver aqui um bocadinho uma retoma, mas é um setor muito cíclico. Setores mais estáveis, utilities. O que é que são as utilities? São elétricas. Uma elétrica, e nós não vou dizer os nomes aqui sequer de ações de elétrica, mas uma elétrica é estável, porque nós continuamos a precisar de energia para a nossa casa, mesmo que nas crises, depois isto afeta as contas de uma elétrica, porque temos menos fábricas
obviamente, ao operar, a conta diminui. A nossa lá de casa nunca diminui, não é verdade? A nossa lá de casa nunca diminui. Mas a das fábricas, obviamente, se tiverem menos horas, não é? Mas temos setores como o retalho, não é? Os distribuidores, porque temos que comer, não é? Portanto, temos setores que, quando nós vamos olhar, são mais resistentes à crise, digamos assim. Confesso que o setor que estava a falar não é um setor que eu conheça, mas acima de tudo, que é quando está a construir o seu portfólio de investimento, que se cumpra o princípio da diversificação. É fundamental. E não é aquela conversa que quem está no mundo financeiro diz só por dizer de não vamos pôr os ovos todos no mesmo cesto, não é? Percebem a analogia dos ovos? Porque se o cesto cair, não é? Ficamos cheios os ovos todos. Portanto, é fundamental é que se diversifique. E, portanto, se para a pessoa que está a lançar a pergunta, se é um setor que faz sentido em termos de resistência à crise, se está confortável, muito bem. Não é um setor particularmente que eu conheça. E se há uma premissa que eu cumpro, eu faço muito uma coisa que é walk the talk. Eu falo do que sei daquilo que eu faço, não é? Que é um princípio que eu trago na minha vida mesmo pessoal, que é o que eu não tenho que ganhar dinheiro em tudo, ok? Não tenho. Eu tenho um conjunto falando das ações, tenho um portfólio diversificado, falando das ações, tenho um conjunto de ações que estão numa watchlist, não é? Vou mantendo ali debaixo de olho e eu não tenho que ganhar dinheiro em tudo. Portanto, eu ganho dinheiro, ou eu aplico, ou eu mantenho debaixo de olho os setores que eu compreendo, que eu conheço. Tudo o resto, para mim, não é que não exista. Existe, não é? Mas não vou pôr o meu dinheiro em algo que eu não compreendo, não conheço, ou que acho que não está adequado ao meu perfil, ou que eu pretendo seguir em termos de filosofia. Sim. E fora a diversificação, aqui também ter noção que entra no mundo dos investimentos que se calhar não queira ter tudo a curto prazo. Sim. Porque também às vezes é um erro depois de desesperar. Há uma confusão muito grande entre investir e especular. Claro. O investidor, quando entra numa ótica de curto prazo, entra numa ótica de especulação. Um investidor que entra numa ótica de longo prazo, não é? Está numa ótica de construir património, vai usar para o que se chama os fundamentais, as empresas, não é? A grande diferença, e até em termos de avaliação do preço e da cotação, e estou a falar aqui de ações, podia falar de outros instrumentos, mas pegando aqui no exemplo das ações, uma coisa é quando eu entro para aproveitar a subida e depois a descida, portanto eu vou especular. Eu não quero saber se a empresa está boa, está má, o que eu vou olhar é para o comportamento, é por isso que se usa a análise técnica. A análise técnica é quando se temos os gráficos, sobretudo as candlesticks, são aqueles gráficos verdes, são paralelepípedos verdes e vermelhos, não vou entrar aqui muito em detalhe, e depois nós traçamos suportes e resistências, portanto tentamos perceber quais são valores onde batem em cima e em baixo, mas quem olha para a análise técnica, quem olha é numa ótica de especulação. Eu quero fazer day trade. Day trade significa que eu compro e vendo no mesmo dia. Swing trade faço em poucos dias. Portanto, entra numa ótica de especulação. Outra coisa é no longo prazo, não é? E no longo prazo, o que é que nos mostra? O que é que nos mostram os dados? Outra premissa dos mercados financeiros: rentabilidades passadas não são garantias de ganhos futuros. Em todo o caso, nós temos os dados que nos ajudam e o investimento a longo prazo produz os melhores resultados. E do ponto de vista do investidor, vários estudos demonstram, é engraçado porque eu ainda estava a falar isto com uma semana, porque tem que ir buscar o estudo para saber o valor exato, que 90 a 95% das pessoas que especulam, o pequeno investidor que especula no mercado de capitais a curto prazo tende a perder dinheiro. Ok? Portanto, mas quando vamos para o longo prazo, é completamente diferente, não é? Porquê? Porque é como se nós pegássemos naquelas variações das ações, dos índices, na volatilidade, e esticássemos, e de repente atenuamos. E até convidar as pessoas, mesmo por curiosidade, entram num site, num Yahoo Finance, o que for, vamos buscar e ponham a semana, o gráfico semanal, ponham desde o início do ano, que é o YTD, quer dizer year to date, que é desde o início até à data, e depois vejam a 5 e a 10 anos. E reparem bem como aquilo varia. Se eu fizer um zoom ao dia, se calhar, ai Jesus, que ia ser um susto. Mas o que faz é que o tempo dilui o risco.
não é? E, tendencialmente, é suposto as empresas darem lucro. Portanto, no longo prazo, as empresas estão feitas para remunerar o capital e os seus acionistas e o objetivo é que cresçam. E uma das partes interessantes, a meu ver, das ações é que as ações acabam por acompanhar a inflação. Como é que fazem isto? Porque quando nós vamos pensar, os senhores que fazem este tablet, não é? O que acontece é o preço que eu gasto a comprar vai-se refletir, portanto, vai encarecendo, vai acompanhando o valor de mercado, vai aumentando e vai-se refletir nos resultados e, consequentemente, na cotação. Portanto, quando nós vamos avaliar vários ativos, vários instrumentos financeiros, as ações no longo prazo são as que melhor remuneram o capital. Mas precisamos de longo prazo. E longo prazo, reforço, mais de 10 anos. Não queiram ganhar tudo para amanhã. E para dizer que se pensam para amanhã, a maior probabilidade de acontecer é perder dinheiro. Os dados assim o demonstram. Uma pergunta muito direta. Se um jovem consiga poupar 150 euros por mês, o que é que deve fazer este dinheiro? O fundo de emergência, fundamental. Isto é a primeira base, não é? E depois pode partir naquilo que eu chamo as cestas dos sonhos. Não é? Nós podemos fazer aqui um split, não é um stock split, uma separação entre poupar para diferentes objetivos. Pode ser com diferentes prazos ou não. Okay? Ou não, ou posso de repente, eu vou poupar para uma viagem, vou poupar para uma casa. Idealmente seria definir até diferentes objetivos, incluir até a reforma. Incluir aqui até a reforma. Eu sei que quando se tem 20 anos, a reforma está lá longe, muito longe. Mas a verdade... Pense nela, quanto mais cedo melhor. Mais cedo é melhor porque com o efeito de capitalização, não é? Com o poder dos juros compostos, mas em que capitaliza juros sobre juros, vamos ter o tempo a nosso favor e quanto mais cedo eu começar, menor o esforço. Eu até fiz aqui um exemplo. Menor o esforço que eu vou necessitar. Por exemplo, e peguei aqui num exemplo de 350 mil euros. Vamos imaginar que eu quero ter 350, tenho 20 anos. Vou-me reformar, a idade da reforma para 2021, 66 anos e 6 meses. Deixa-me cá ver, 6 meses para 2021, né? Portanto, vamos imaginar que eu quero ter um complemento de reforma. Quero ter ali 350 mil euros. Portanto, faltam-me 46 anos. Se eu tiver uma rentabilidade, e depois vou mostrar aqui várias rentabilidades, e não quero que se foquem aqui na questão, percebam a mecânica em vez de focar aqui neste detalhe. E depois dá outra conversa também, mas tenho 46 anos para investir. Se eu investir 3 euros por mês, não é? 3 euros. Se eu investir com uma rentabilidade de 3%, vou precisar de 294 euros. Se eu tiver uma rentabilidade de 5%, 162 euros. Para garantir que eu vou ter um complemento. Se de repente eu conseguisse uma rentabilidade de perto de 10%, e já sei que me vão perguntar, e portanto já vou dizer, onde é que estão os 10%? Não estão nos depósitos, amigos, não está nada nos depósitos neste momento. Mas estamos a falar de 29 euros. E nós vamos perguntar, onde é que estão? Não há nada garantido que dê 10%. Há investimento imobiliário, nós temos... Volto a dizer, não estou a dizer que dá isto, não dá, não conseguimos projetar. O que é que nós temos? Por exemplo, quando vamos olhar para o S&P 500, o S&P 500 é o índice que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas, desde a sua fundação, estamos a falar de dados de mais de 100 anos, o seu retorno médio anual é de 10%. Isto só para pegar num exemplo. Não estou a dizer, reitero, eu preciso, porque eu sei o que acontece, não é? Eu quero, acima de tudo, é que as pessoas compreendam de o que é ter o tempo a favor. Nós também temos aqui no nosso site, até estava a ver, no nosso site, no Moneylev, vamos imaginar que eu queria ter os 100 mil euros e tenho 46 anos. Imagina que, de repente, eu começo a poupar só a 20 anos. Ou seja, deixo... caio-me, entre aspas, 26 anos, agora vou gozar a vida e começo só a poupar
quando faltarem 20 anos para a reforma, eu de repente vou precisar de poupar 200 e estou a fazer aqui para uma taxa de 4%. 272 euros. No entanto, se eu tiver os 46, já são 62. Portanto, quanto mais cedo eu começar, menor o esforço. De repente, com 50 euros por mês, a começarem aos 20 anos, vão conseguir chegar com um complemento de reforma, enquanto se começarem já muito em cima, já vão ter que fazer aportes de capital, reforços de capital muito maior. Porquê? Porque não têm o poder aqui da capitalização a trabalhar. Portanto, é fazer do tempo o nosso aliado. Bárbara, nós já passamos aqui o tempo do nosso programa e ficaríamos aqui 2 horas a falar com certeza, mas eu vou saltar o nosso script e vou fazer só as 2 perguntas que ainda temos aqui que chegam de fora. A Silvia Ferreira pergunta que acha de plataformas como a GoParity e a Rise para pequenos investimentos. E obrigada pelo melhor podcast. Obrigada. Esta é uma pergunta muito recorrente. Aliás, já estou a dever um podcast, um episódio sobre isto há muito tempo. Bem, eu vejo, isto chama-se os peer-to-peer lending, não é? O peer-to-peer lending, vejo isto como uma possibilidade e uma alternativa de investimento. O que acontece e que eu noto é que muitas vezes as pessoas acabam por colocar o dinheiro porque é fácil de compreensão, porque requer montantes mais baixos, mas eu tenho dúvidas que tenham a real percepção do risco que ali está. Ou seja, a facilidade de acesso ao produto faz com que não tenham uma real percepção do risco. Para mim, pessoalmente, é algo que eu não considero nos meus investimentos. Prefiro investir noutro tipo de ativos. E o Hugo Morgado pergunta, boa tarde, onde aplicar o fundo de emergência numa conta corrente ou investimento de baixo risco, por exemplo, certificados de tesouro? Então, eu tenho um podcast, um episódio só dedicado a isso, portanto, mas vou tentar ser rápido. Então, o objetivo, sobretudo, do fundo de emergência é eu ter liquidez. O capital tem que estar garantido. Ponto, nós não queremos perder, porque precisamos de uma emergência. Tem que ter liquidez, que normalmente nos mercados financeiros significa ter ali acesso 2, 3 dias, tem que ser rápido. Por exemplo, a casa não é um ativo líquido, porque eu não consigo converter em cash, em dinheiro em 3 dias, não é? E é ter baixo risco, portanto. Quando de repente nós começamos a mexer este binómio todo, sobram poucos instrumentos. Durante muito tempo, os próprios depósitos a prazo funcionavam como ótimo ponto para nós parquearmos o nosso dinheiro. Atualmente, e olhando para o mercado, nós temos alguns bancos que têm uns depósitos promocionais, mas agora do último levantamento que eu vejo, não é isso. Mas os certificados de aforro, atenção, aforro. Porquê? Porque os certificados de aforros, mesmo assim, durante os 3 primeiros meses não vai poder mobilizar o capital. Muita atenção a isso. Portanto, se for constituir um fundo de emergência, pelo menos ter primeiro 3 meses, depois pôr os 3... Ok, portanto tem capital garantido, tem risco Estado, que é o risco mais baixo, faz um efeito de capitalização e pelo menos o quê? Pelo menos o valor dá ali, taca com a inflação. A inflação que nós temos, de acordo com os dados do INE, a inflação para de julho foi 0,14%. Tenho os dados presentes, porque ainda hoje eu olhei 0,14%, enquanto nós tivemos a remuneração dos certificados de aforro está em 0,55%. Bruto. Pelo menos não perde o valor, não é? Portanto, cumpre aqui o princípio de... O principal é ter capital garantido, ter liquidez. Se puder remunerar, ou pelo menos igualar o valor da inflação, tanto melhor. Mas não é o foco. Não é o foco. Liquidez, baixo risco, e atualmente acaba por ser o instrumento melhor. Porque depois existem... Há seguros de capitalização, mas depois têm comissões muito elevadas e o retorno que estão a dar acaba por não compensar. Fundos de tesouraria não têm capital garantido, portanto, quando vamos para este binómio, assim que pomos capital garantido, então aos dias de hoje a remuneração mexe logo, né? Na tríade, a remuneração cai logo. Portanto, e recomendar ouvir o episódio porque explica tudo em detalhe. Obrigada, Bárbara, foi um prazer. Obrigada. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativo. No próximo programa vamos falar com um psicólogo bem conhecido sobre os dilemas e angústias das famílias no regresso às aulas. Contamos sempre consigo desse lado.